Opa, bom dia você que está em casa, bom dia a nós aqui. E hoje nós vamos estar estudando sobre um dos pilares da célula, que é evangelismo, evangelização. É ali que pega como é que é como é que é o que é de Aquiles lá, o cabo, o cabo dele. Eu aceitei Jesus, eu mudei de vida e tudo, mas e daí? Agora eu tenho que falar para as outras pessoas. E veio o meu problema. Eu não sei falar. Eu tenho vergonha. Como que faz? Então, hoje a nossa lição é sobre isso. Eu não sei por quê. Pastor, gosta de me chamar para fazer essa aula aqui, as duas aulas, né? Acho que talvez pela dinâmica eu falar de Jesus é algo gostoso, não pode ser algo pesado, não pode ser algo. Você tem que entrar em metade da vida de alguém. A pessoa está falando uma coisa, mas nós vamos ter duas aulas para falar sobre isso, né? E você é o próprio oportunidade. É, é, é alguém que trabalha na cozinha. Aí você pode pegar um texto bíblico, alguma coisa no contexto da palavra de Deus que fala sobre isso, e você chega e já fala de Jesus. Mas antes vamos estar orando, né, pedindo a direção de Deus, porque a gente estuda, planeja, mas vai estar conduzido de acordo com a nossa necessidade aqui na comunidade. Pai querido Senhor, muito obrigada, Deus. Muito obrigada por esse tempo que nós vamos estar aqui, Senhor. Estudando, Senhor, compartilhando, falando, Senhor, do teu amor. Anunciando, Senhor. E aprendendo a como chegar nas pessoas, aprendendo, Senhor, a como falar das boas novas, Senhor. Que chegou até mim, chegou até como que aqui está, Senhor, mas precisa chegar a todas as pessoas, Senhor. Dá-nos direção no estudo, Senhor. Dá-nos alegria, Senhor, de poder falar do teu amor no perdido. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, a nossa lição, eu estava vindo, agora subindo, né, a Parigô, e começou a vir boas novas, e começou a vir vários hinos do cantor cristão, né, interessante. Falei, não tem como, tá no coração da gente, né? Então, as boas novas, anunciar, que Deus. Aí eu começo a ler a letra desse livro, ela ensina a falar de Jesus, né, para as pessoas. Então, a nossa lição hoje eu queria começar com uma pergunta, né? Pelo que vocês estão aí online, né? Mas pensem aí, vocês podem escrever e depois mandar. Ah, eles podem falar. Só dá um. Então, é o seguinte: a pergunta que eu queria deixar para você. Quando você foi evangelizar, quando alguém falou do amor de Deus para você, e quando alguém chegou em você, o que realmente foi assim? Nossa, quando a pessoa falou aquilo, ou quando a pessoa testemunhou algo, ali Jesus me tocou. Porque às vezes tem pessoas que passam por um processo muito longo de evangelização. Né? A gente sabe, da família mesmo da gente, você fala e testemunha e tudo. Ai, Senhor, dá-me paciência, né? E de repente, a pessoa está chorando, aceita Jesus, ou às vezes nem vai na nossa igreja, vai nada conta, né? Mas vai na nossa igreja, se chega. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. De evangelizar e. Pode falar, Deus. Pode falar, quem quer falar aí? Oi, pode falar.
Abre o microfone. Não estamos ouvindo, Rodrigo. Abre o microfone. Ativa o microfone. Ah, Tá, Agora sim. pronto, tá. Então, muitas pessoas, quando eu tava no mundo, sabe? Quando eu tava fazendo as coisas erradas, muitas pessoas me paravam para falar, sabe? Só que assim, e eu sentia que aquilo ali era espiritual que falavam para mim, sabe? Tanto que tudo que eles falavam para mim, hoje o que eu tô vivendo faz todo sentido que eles falavam para mim lá atrás. Então, assim, hoje eu entendo que o meu Jesus, ele vive, sabe? Hoje eu entendo que eu tenho que caminhar com ele, sabe? Porque aquela vida que eu estava lá atrás, eu não caminhava com Jesus. Ele caminhava comigo, mas eu não caminhava com ele, né? Então, foi muito bom, sabe? Foi muito bom, muito valioso ter ouvido as pessoas evangelizar e hoje eu poder transmitir a mesma coisa que transmitiram para mim, sabe? Acho que foi isso que eu entendi da pergunta que a irmã fez. é isso aí. Água Então, morte e pedra. tanto, como é que é? Por 20 anos orando com meu neto, 20 anos, desde que eu era pequeno. Eu fui orando. Eu lembro quando a irmã falou, tá ali, um pouco se agora, né? Foi, não veio para aqui, né? Para nossa, mas foi pela do Luciano Subirá, na verdade. Vai subir no Subirá. Mas, exatamente, a gente, lógico, a gente quer e eu creio que somos com nós somos. Exatamente. Então, você faz um trabalho, mas às vezes Deus não vai direcionar aquela pessoa para onde você está. Mas tudo bem. Para ele, né? Mesmo que a gente olha perto para mim, não é para nós. Né? Exatamente. Porque dos tópicos que a gente vai estar vendo um pouquinho de evangelismo é isso, né? Com relação a por que eu evangelizo? Por quê? Para enviar, para minha célula crescer, ser a maior, opa, eu quero que a Vila Americana, as pessoas vão falar aí na convenção, a Vila Americana, nossa, a Vila Americana é o reino de Deus. E quando a gente entende isso, é, é o mover de Deus na vida da gente, porque Deus ainda precisa tratar essa parte nossa, né? Então, quando as coisas começam a fluir e crescer, é porque a igreja está entendendo que é o reino de Deus, né? A gente viu agora essa tragédia que aconteceu. O que aconteceu no seio do reino evangélico? Como as igrejas de várias denominações se uniram ali, os voluntários que estão lá trabalhando são de várias denominações. Está todo mundo junto. Eles focaram no objetivo principal, que é cuidar de pessoas, de vidas, de animais, de limpeza e tudo. É uma reconstrução. Então, exatamente. O amor ali é o principal. Então, daí vai embora. Vai embora. Qualquer trabalho, uma célula para crescer, precisa também ser focada nisso, o amor ao próximo, sabe? Por isso que é importante o estar em grupo, o pequeno grupo, por causa disso. Porque a gente pode trabalhar mais com a necessidade das pessoas, né? Então, como eu brinquei no começo, né? Quando a gente se converte, né? Daí vem, vamos partir, vamos evangelizar, né? E aí o bicho pega. Porque eu não sei falar direito, aí não tenho conhecimento, a revista coloca aqui, né? Não, ó, vão debochar de mim, vão me rejeitar. Ai, e se fizer pergunta, então, eu vou saber responder? Sei algumas coisas, daí, não vai crer naquilo que eu vou falar. Gente, é exatamente isso que Satanás vai colocar na nossa mente, a nossa incapacidade. Muitas vezes, né, eu que já tenho um bom trecho de estrada dentro da igreja, né, nasci dentro do lar evangélico, graças a Deus, tem horas que eu não sei responder. Tem perguntas que, nossa, eu fico assim, não posso te responder depois. Aí eu vou falar com quem? Vou falar com o meu líder, vou falar com o meu pastor.
E ele vai estar me ajudando nesse sentido. Então, nós não podemos, por isso que a gente não pode ir pensando na nossa capacidade, porque a nossa capacidade é pequena. Sabe, não Fernando, mas eu costumo falar assim, quando eu evangelizo as pessoas, e sempre gostei muito para isso, ajuda muito ter a célula em casa, né, grupo. Então, já convido para o grupo, e já e falo de Jesus com as pessoas, aí, se elas fazem alguma pergunta que tem, que é assim, mais, né, vai... Aí eu falo assim, olha, todas essas questões, todas essas dúvidas, a gente tem a célula toda sexta-feira lá em casa, daí vocês vão lá e não vão responder todas essas perguntas. Vai ter várias pessoas e se eu puder responder, eu respondo. Se eu não puder, no momento, outros vão responder, você não vai ficar sem resposta. Só você entender, né? Isso mesmo, ajuda muito. Então, o foco da célula, o evangelizar dentro do grupo, você não está sozinho. E um dos tópicos, né, a gente vai falar aqui, né, começa aqui com os mitos, né, seguindo a sequência, que fala sobre evangelismo é para alcançar desconhecidos. Primeiro mito. Então, a gente vê que, na realidade, como que nós alcançamos, primeiramente? É os que fazem parte do nosso meio, é a família, é os amigos. O que acontece numa célula, por exemplo, quando você convida alguém? Se você convida alguém, você já conhece ela do lugar. Ou é do trabalho, ou é vizinha, ou é parente. E você já quer o gelo ali. Está vendo a importância do quebra-gelo? Então, ali o povo já dá risada, qualquer coisa. Por isso que é gostoso esse primeiro momento numa célula. E de preferência algo que seja leve, divertido, porque a pessoa chega, né? Como que é? Crente, nunca vi um negócio crente. Como será que eles... Daí, de repente, tem um povo dando risada, brincando, a pessoa já vai quebrando as barreiras, né? É interessante, eu gosto de observar isso. Aí, daqui a pouco, você já sobra, e invadindo, daqui a pouco, chega na hora do compartilhar, você vai compartilhando, mas quando chega a pessoa dentro, ela também fala. Mais uma pergunta, alguma coisa assim. Então, assim, lá, toda a vida, quando eu tinha casa, a gente fazia, eu acho assim que é melhor fazer café, sabe? Antes, por causa disso, que as pessoas vão chegando e ela vai quebrando o gelo ali na mesa mesmo, tomando café, conversando e tal, né? Aí a pessoa vai acostumando naquele ambiente, quando ela liga a primeira vez, ela mesmo já vai, vão se conversando, se apresentando ali, né? Então, são estratégias diferentes, né? Cada uma, a gente adapta a estratégia para poder finalizar. Porque senão, né, você vai ficar fechado na hora, não é? Daí vai ficar até draga, vou perguntar agora, né? Eu não conheço ninguém, vim pela primeira vez, né? Então, daí acaba saindo, entrando e saindo daquela vez, sabe? E aí eu acho assim que é melhor dessa forma. Olha, por isso que cada célula tem um perfil. Eu, por exemplo, hoje participo de uma célula online, né? Então, não tem como. Eu até brinquei a nossa célula é 95% mulheres, 5% é quando o pastor entra lá. Fica, né, orientando, né? A gente coloca o link ali, se aparecer, mas a gente acabou ficando só mulheres, né? Então, eu até brinquei com elas. Semana que vem, nós vamos fazer o seguinte: cada uma prepara o seu chazinho à noite e nós vamos começar a célula entrando no Zoom, todo mundo tomando chazinho. Nós vamos comer a bolachinha, nós vamos fazer carne ali, mas juntas. Vamos começar assim, porque depois a gente ia lançar lá, né? A ideia, eu falei assim: vamos fazer também, porque a gente está em casa, mas vamos fazer o nosso lanche, né? E realmente, não é o caso aqui da missão, né? Mas eu participei de uma célula presencial que eu chegava do trabalho. Eu chegava e tinha na mesa um cafezinho e umas bolachinhas. Eu não queria nem o café, a bolachinha era o cafezinho que eu queria para esquentar.
Então, isso é a visão do líder do anfitrião. Se você tem um perfil de pessoas que vêm do trabalho, coloca isso. Se você tem uma célula, nossa, ontem eu vi uma célula que tinha 15 visitantes. Uau, glória a Jesus, evangelismo puro nessa célula. Então, você tem que eu vou fazer para cativar esse povo. Aí são estratégias diferentes, né? O irmão Adriano tem uma célula que a maioria são 60 nós. Entende? Agora, eles gostam do depois da célula sentar à volta da mesa. Eu já percebi. Daí conversa, daí bem, e é ali que eles também convidam amigos da faixa etária e ali eles vão compartilhar. Então, quer dizer, cada célula tem um jeitinho. Tem célula que tem mais criança. Chega aquela. Como você vai fazer? Você vai ter que ter vários minutos. Tem que ter doce. E pequenos detalhes que a gente vai falando de Jesus. Mas então, olha só. A gente viu que uma coisa que a gente tem que quebrar, que evangelismo não é só para estranho. Porque daí quando é estranho, às vezes é até mais fácil eu falar, né? É mais difícil, porque você não conhece a pessoa. Outra coisa, evangelizar é com os pastores, líderes e quem tem, sei lá quantos anos de escola bíblica dominical. Também não. Não, Isso aí é para estar lá no culto, sabe? Não é. Agora, para nós que somos membros da igreja, o nosso dever é falar lá com tudo aí fora, né? Não, porque não vamos lá na frente, mas aí nós temos Deus chama cada um como possa. Tipo assim, ele me chamou para estar lá na frente, sabe? Mas me chamou nesse sentido, porque tantas pessoas assim, que eu conheço já, ou pessoas que eu não conheço, sempre eu trabalhei na área de vendas, assim, no comércio, né? E moro sempre em lugar assim também, a maioria das vezes. Então, eu estou muito próximo, eu vou lá na fronteira, eu vou no supermercado, vou em algum lugar assim, chega lá, se eu tiver eu encontro no caminho, na porta, em qualquer lugar que estiver por ali, surgir um assunto que eu possa entrar, eu já não perco a oportunidade, já entro ali mesmo, já falo de Jesus para a pessoa, já convido também que sabe? Então, a gente vê que evangelismo é relacionamento. E qual é o seu papel como líder? Nós estamos falando de pessoas que se preparam para liderar. É treinar cada um que vai entrando na célula a evangelizar. E o melhor evangelismo que a gente vai estar vendo na próxima aula, né, é o testemunho pessoal. Esse é o batata. Agora, se você tem coisas que precisam ser tratadas ainda por Deus, entrega na mão dele e vai em frente. Porque se Deus está cuidando de você, você não precisa ter medo de evangelizar, não. Deus está com você, sabe? Então, às vezes a pessoa fala, não, mas eu ainda tenho umas áreas que Deus ainda está trabalhando comigo. Deus está com você, não está? Então, pode evangelizar, não tenha medo, sabe? E outro ponto que ele coloca aqui, a conversão normalmente é instantânea. Claro, quando você aceita Jesus, você levanta a mão lá, né? Mas e daí? É um processo. Não tenha paciência quando você está trabalhando com alguém dentro do teu círculo, da célula, no caso, né? Que a pessoa aceitou Jesus, ela vai ter altos e baixos. E, por exemplo, a pessoa veio no culto aqui na igreja, aceitou Jesus. Aí, foi segunda, terça e quarta, e ela não recebeu nenhuma mensagem no WhatsApp, nenhuma ligação. Não sei o que aconteceu, mas não vi. Aí, o que pode acontecer? Que pode acontecer? A pessoa voltar para a vidinha dela de antes. Então, por isso que evangelizar é um processo, e não é uma coisa assim, da noite para o dia. Você chega, fala, não, eu quero mudar de vida. Eu tenho amigos meus, tenho colegas meus lá no trabalho, que está passando por esse processo. Está numa igreja, tudo, e agora ele sofreu um acidente sério no esporte, bateu a nuca, a cabeça, e
perdeu o olfato, paladar, e sente dor, está com zumbido, está trabalhando tudo, e daí ele fala assim, eu estava meio parado, agora eu vou ficar firme no Senhor. Falei, você está vendo que Deus é maravilhoso. Deus está te dando mais oportunidade para você e a tua família se firmar na palavra de Deus, na igreja, sabe? Não é porque aconteceu isso que você vai voltar para a igreja, não. Mas Deus cuidou, Deus deu propósito, porque o tipo do acidente dele geralmente ou leva à morte ou sequelas terríveis, né? Então, é oportunidade também que a gente evangelizar, mas tem que ter cuidado com as palavras. Tem pessoas que chegam acusando, apertando, apontando o dedo. Por quê? Está vendo? Não, está vendo nada. Eu não sou Deus. Quem sabe o que está acontecendo com a pessoa e como Deus vai tratar é Deus. Então, a gente tem que ter muito tato no evangelismo. Tem pessoas que vêm assim. Nossa, como vez. Tem pessoas que são mais pergunta muito. Sabe aquela pessoa? Eu tenho certeza que vocês devem ter pessoas que, nossa, tudo ela questiona, mas também a hora que aceita que vem tudo, que ninguém segura, né? E tem aquela pessoa que é difícil. A irmã mesmo falou 20 anos orando, aguardando. Tem também casos na minha família que a minha família, nós somos gerações evangélicas, né? Mas tem alguns que não. Não é porque é a religião do meu avô, meu pai, meu bisavô, que eu vou seguir. Entende? Questionamentos. E o que você pode fazer? Eu orar. Porque o Satanás vai oprimir, mas não desanimar. A missão nossa é essa. É ir por todo mundo. Pregando, ensinando, discipulando. Antigamente a gente tinha muito do lead, né? Vamos falar de Jesus, mas e depois? Tem que tratar essa pessoa, tem que ensinar, tem que mostrar é, como diz a palavra de Deus, né? Como que eu vou entender? Como que eu vou aceitar se não há ninguém que pregue? Se ninguém vai me ensinar? Nós mesmos temos textos da Bíblia que, se você pegar ali e não souber o contexto, você vai pregar heresia, né? Então, isso é importante. Outra coisa, evangelismo significa apenas dizer as palavras corretas, né? Olha só, as pessoas estão doidas para Jesus por meio de amor prático em palavras, é aquilo que a gente falou, é relacionamento. Então, você fique atento e motive as pessoas a observar as necessidades da sua célula. Cada célula tem uma necessidade. Agora há pouco a gente viu ali na igreja alguém que chegou um chinelinho de dedo. Tá 11 graus, 9, 10, 11 graus. Irmãos, eu estou com o pé quentinho aqui, né? Mas tem pessoas que mesmo com sapato estão com o pé gelado. Agora, imagine quem está. Então, necessidades não só espirituais, mas também físicas. O que aquela pessoa está precisando nesse momento? E isso nós, como líderes, temos que desenvolver, abrir a mente de cada um que está na célula. Porque senão fica um cargo só para quem? Só o líder. E não pode ser assim, né? Legal, eu queria falar. Muito legal, que a irmã Eliette falou aí referente a isso, sabe? Chegar um, chegar um da, chegar um pessoal ali tá precisando de alguma coisa, às vezes vai para a igreja com chinelo ali, a gente não sabe, né, a dificuldade que tá passando, né? Eu acho que isso aí é o amor, né? Esse é o acolhimento, né? Eu acho que é isso aí que é a célula. Eu acho que a célula tem que estar sempre atenta em fazer, sabe? Eu acho isso muito legal mesmo, isso dessa parte, né? Toda quarta-feira agora nós estamos indo fazer nós se reúne entre amigos para nós fazer umas marmitas, sabe? Para dar pro pessoal
que tá passando uma dificuldade no Tatuquara ali, sabe? Aí a gente se reúne, nós fazemos nossa vaquinha, compramos nossas coisas, vamos lá na cozinha, cozinhamos, tá? Eu acho que isso é igreja, isso é evangelizar, isso é ser célula, sabe? Poder transmitir esse amor, né? Poder transmitir o que Deus vem fazendo, né? Não só na minha vida, mas na vida de todos nós, né? Eu acho que é muito legal isso que a irmã Eliette falou aí, sabe? É o acolher, né? O acolher é o amar, sabe? É praticar o amor, né? Muito legal, irmã. É só isso que eu queria falar. É isso mesmo. Então, Jesus, quando esteve aqui, né, como que ele evangelizava? Em ações. Ele anunciava, ele aproveitava o gancho e anunciava. Ele ia no improvável, né? No aleijado, na pessoa que tinha dificuldade, provavelmente aquela pessoa, às vezes, nem tomava banho direito, pela dificuldade, doenças que as pessoas ficavam longe, né? E a mulher samaritana, gente, a prostituta, olha onde Jesus ia, porque ele sabia que ali o sacerdote não ia chegar. O que o sacerdote fazia quando a pessoa tinha uma doença, uma coisa contagiosa? Você não pode entrar no templo. Você tem que ir para aquelas cidades, né? A se afastar. E quando a pessoa era curada, tinha que ir lá na presença do sacerdote e ele olhava, né, pastor Cid, via que estava tudo bem. Quando Jesus curava, Jesus falava, vai lá se apresentar no templo. Para quê? O sacerdote. Aí, pena que eles não entenderam. Não entenderam a mensagem de Deus, não entenderam nada. Criaram. Tá vendo? Aqui vem o ponto. Na realidade, a religião, a lei naquela época, passou de Deus para o homem. Quando a gente começa a fazer as coisas para o nosso ego, é isso que aconteceu lá no passado e é o que pode acontecer. E a gente vê acontecer em alguns casos, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Lógico, tem pessoas que estão em evidência anunciando o evangelho? Tem. E ela tem que todo dia dobrar o joelho, Senhor, que seja por ti, não por mim. Porque a vaidade faz parte da natureza humana e nós temos que estar quebrando todo dia. O egoísmo e tantas coisas mais, né? Mas vamos em frente. Boas novas. Evangelizar. Evangelizar é boas novas. E o que é boas novas? Então, continua, só um ganchinho, só falar sobre escrever. Eu acho assim que se Deus, não adianta nada nós falar se a gente não pedir a Deus, orar e pedir a Deus, que Deus que nos instrui, né, na hora que for falar, que unge nossos lábios, para poder falar com as pessoas, porque se não for pelo Espírito Santo de Deus, não adianta, você pode falar, você falar, você só vai perder tempo. Quem faz a obra no coração do ser humano é o Espírito Santo, né? Exatamente. Então, por quê? Quando você vai falar de Jesus, você tem que ter comunhão com ele, né? E a gente tem que... primeira coisa, eu vou fazer, por exemplo, eu falo com temor e tremor, né? Então, a gente, mesmo aqui, né, preparando a aula, e eu, Senhor, né? Ontem estava falando das coisas lá em casa, depois eu peguei, acho que é a terceira vez que estou dando essa aula aqui, terceira ou quarta vez já, né? Então, mas eu falo assim, Senhor, são outras, cada turma são pessoas diferentes, cada turma. Então, e às vezes você pega irmãos que já estão numa caminhada longa, mas você pega aquele que está começando a caminhar, mas ele já está com sede e fome de Deus e ele quer anunciar. Entende? Então, Deus tem que dar essa direção para a gente, em tudo que a gente faz, né? E o que é hoje de luz? A primeira vez que ela viu Jesus e falou para Jesus ali, ela já saiu anunciando. Ela é uma pessoa que se converte realmente, que Deus faz a obra no coração dela.
ela não precisa de tanta coisa, ela não pode sair do céu. A luz de Deus brilha no coração, na boca de quem fala. E a pessoa que tem comunhão com Deus, a pessoa que é direcionada pelo Espírito Santo, ele pode ser a pessoa mais humilde que for. Fala errado. E ela impacta, ela mexe com o coração das pessoas. E às vezes a pessoa fala com tanta eloquência, aquelas palavras bonitas do dicionário. Foi bom. Vai embora, tá bom. Não fica, sabe? Então, mas assim também, não podemos generalizar. Tem pessoas que também falam assim e são ungidas pelo Senhor, sabe? E também, sabe, é comunhão com Deus. Então, a palavra de Deus fala que a gente vai conhecer cada um pelos frutos. Tem que deixar. A minha questão é falar de Jesus. É evangelizar, é falar boas novas. E o que é essa boas novas? Que o homem é pecador, que o homem se afastou de Deus, que nós temos, é complicado isso, né? Falar sobre a sequência, né, do pecado, que é a natureza, né? Estava esquecendo essa palavra, a natureza do homem. Nós somos pecadores em Adão, mas nós também somos pecadores por nossas escolhas que eu faço. Amizades que eu tenho, pessoas diferentes, né? E quem pode mudar tudo isso? É só Jesus. Aquele que saiu, o amor de Deus é tão grande que ele criou o homem para adoração. Nós somos criados para glorificar a Deus, para adorar a Deus. Sabe? Eu gosto muito de ver uma igreja alegre, animada, adorando a Deus, mas em espírito. Você pode pular, levantar a mão, mas que aquilo flua de dentro de você, essa adoração, sabe? Então, não somos criados para isso, mas o pecado nos afastou. E qual é o meu papel? Qual que é o nosso papel nisso? É fazer com que as pessoas se integrem novamente com Deus, sabe? E falando de Jesus, Jesus é aquele que estava numa boa lá em cima, vai no céu com os anjos, né? Escutando aquele coral, eu escuto uns coral nosso aqui já com 400 vozes, eu já fico, meu pai, eu fecho o olho assim e falei, como que vai ser no céu? Se isso aqui já é um pedacinho. Agora imagina, Jesus estava lá. E o pai chega para ele e fala, filho, o povo me abandonou. O povo esqueceu de mim. O povo me desobedeceu. Eu tenho tudo. E ele olhou do lado. Só você pode mudar isso. E esse filho obediente, olha só, sem questionar, veio, tomou forma de homem, nós sabemos a história, é isso que nós temos que falar para as pessoas. Eu estou falando aqui, mas é isso que você pode recontar para quem você estiver evangelizando. Jesus, não, sabe, a Bíblia fala de uma maneira muito correta, usando o grego, o aramaico, mas você pode falar na linguagem da pessoa que está sendo evangelizada. De repente, você está lá, vai fazer um retiro na praia, tem um monte de surfista. Se você for falar um português muito coloquial, o que vai acontecer? Se situa. Você está com pessoas que são humildes, que não, sabe, não tem muito estudo, sabe? Você chega e fala, você pode usar até objetos, coisas da vida dela, e daí você vem e fala que Jesus morreu. Jesus morreu, mas ele não ressuscitou a pessoa. Essa é a diferença. E como que nós voltamos ao Pai? Quando nós nos arrependemos. Então, aí você vai falando para a pessoa, né? Você tem que se arrepender, reconhecer que você é pecador, que você precisa de Jesus. E reconhecer Ele como um Salvador. Ele é o único que pode te dar oportunidade de vida nova.
É o único que pode te tirar, às vezes, a pessoa está com problema de depressão, a pessoa está com problema de relacionamento, problema financeiro, de desemprego, né? Quantos de nós já não passamos por isso? E aí você começa a olhar, a conta vai diminuindo, já começa a usar o limite, né? E de repente está dobrando o joelho, está falando com Deus. Deus sabe o nosso limite, porque Ele já experimentou algumas vezes na minha vida no meu limite. Quando eu estava no último limite, que eu cheguei, Senhor, agora eu não tenho mais nada, não tenho força. E você vai falar. Aí é a hora dele ajustar. Ah, filha, agora você entregou, né? Agora você entregou, agora eu vou. Deixa comigo. Então, a gente tem que falar isso para as pessoas. Mas você tem que viver isso na tua vida. Intimidade com Deus. Porque quando as tuas palavras saem da tua boca, saem com verdade. E Deus deu autoridade para nós, sabe? Então, eu estava. Tem mais outro lá. Eles os bilhões entregas estão. Ah, não, tem mais um que todo o poder. Eu falei, nossa, mas que é? Todo o poder o Pai me deu na terra como lá no céu. E depois anunciar o Evangelho, sempre eu estou convosco. Todo o poder o Pai me deu. Eu falei, nossa, mas Deus deu toda a autoridade. Jesus falou que nós poderíamos e podemos fazer coisas muito maiores do que Ele fez aqui na Terra. Ainda versos 30 é super agradável a Deus. Porque se você não tiver essa fé que Deus deu todo esse poder, você fica atado e você não, né? Aí você não vai agradar a Deus fazer a única missão que a gente tem aqui na Terra, que ele falar, né? E o que ele fez, né? Quer ver, ó, eu estou com. Deixa eu ver aqui. Vocês podem ler para mim, é que o meu está apagado. É 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Quem pode ler para mim? 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Que é Paulo falando à igreja do Coríntios. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Olha só. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Glória a Deus. Então, Paulo me diz tudo. Outra coisa que a gente deve ter em mente. Quando você vai falar de Jesus para as pessoas, não precisa colocar floreios. Cuidado com os floreios. Jesus, falar de Jesus é simples. Os movimentos, a gente sabe, a pastor Billy Graham, que nós temos, né, o pastor Wilson Panini, eles lotavam estádios. Gente, o Billy Graham não pude ver, né? Mas o pastor Panini, eu tive a oportunidade de ir. Ele só fala que Jesus morreu para que nos pelos seus pecados. Ele fala do amor de Deus que Jesus desceu ao céu. E o povo vai às lágrimas e aquela multidão. Eu conheço pessoas que estão hoje, ainda estão vivas, e aceitaram Jesus ali. Quando me ligando, sim. O brigando, uma coisa de livros de brigando, não tem, sabe aquelas histórias de coach? Não tem, não estou condenando, né? Porque hoje a geração é diferente. Mas tem porém, a palavra de Deus não tem. Tanto é que a gente começa a ler, nossa, a gente começa a ler, estudar, daqui a pouco você vai às lágrimas. Por quê? Porque ela é viva, ela fala da sua gente. E o nome dele é outra coisa. Mesma coisa. Ele esteve aqui, né, com a gente no ano passado, né? Isso.
Eu comecei a escutar assim, eu falei, mas prega igual o outro. Atrai multidões. Por quê? Porque ele não pode, não pode. Nós temos que tomar muito cuidado, porque existem falsos profetas, existiram no passado e existem hoje. Existem homens que pregam a lei, como existia no passado, existem pessoas hoje que ditam normas nas igrejas. E nós temos que tomar cuidado. Quando você for falar de Jesus, você vai falar de Jesus. Você não se preocupe com detalhes. Ah, mas a minha célula está indo alguém que era da Umbanda. Alguém que tem tatuagem até no rosto. E agora? Tem piercing, né? Aqueles brincos assim que faz um buraco com ovelha, né? Então, e daí? Mesmo que ele tenha conhecido aquilo para um Deus, quando ele aceita Jesus como Salvador, o que a palavra de Deus fala aqui? Os pecados são jogados para onde? No fundo do mar. Por que usa essa? Quem que vai dar? Não se lembra mais. Nós temos oceanos, nós temos. É oceano mesmo, né? Tem lugares que a máquina não chega, porque ela explode com a pressão. Agora, Jesus não usou isso por causa. Esquece, eu esqueço. Tem pessoas que vêm para Cristo e não quer evangelizar porque ela está lembrando dos pecados dela. Não, Jesus já levou a cruz. Essa é a importância. Quando você entender isso, você vai ter mais oportunidade ainda de falar. E aqui a gente vê, né? Quais as razões? Deixa eu olhar o olhar. Eu vou embora, então, tá. Quais as razões do evangelismo? Por que eu devo evangelizar? Por que você acha que eu devo evangelizar? Porque questão de obediência. E essa obediência precisa ser levada pela vida. Eu vejo que porque precisa evangelizar, eu vejo que tem muitas pessoas necessitadas, sabe, de ouvir, né, e de saber quão grande é o amor de Deus, né, o quão grande Deus pode fazer coisas nas nossas vidas, sabe? Eu vejo muito, né? Um pouco mais no meu meio, no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu vejo bastante pessoas necessitadas desse evangelismo, de conhecer Jesus, sabe? Assim, eu tenho que aprender muito ainda, sabe? Eu peço todo dia para que Deus me dê muita sabedoria, para que eu possa levar as palavras corretas, para que eu possa ser correto nas minhas palavras com as pessoas, sabe? Mas assim, não deixo de praticar isso diariamente, não deixo de praticar, mas assim, o porquê a necessidade de evangelizar. Eu vejo muitas pessoas carentes, sabe, do evangelismo, muitas pessoas que precisam sentir, sabe, o que hoje eu, a irmã Eliette, o irmão Adriano e o pessoal que estão aí presente está sentindo, sabe? Eu acho que isso é o evangelizar, o precisar evangelizar é isso. Ele sente amor pelas almas perdidas. E principalmente se você vem de um contexto, né? Eu acho que não gosta também. Exatamente. Sabe? Quando você vem de um lugar, de uma realidade muito triste, você, não, mas eu não quero isso só para mim, eu quero para todo mundo. Eu quero para todos. Esse é o amor que Deus nos dá. E o amor dele faz com que a gente vá lá, sabe? Mesmo que, ai, nossa, mas será que eu consigo? Mas Deus dá força. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Às vezes nós temos trabalhos na igreja de evangelismo que você convoca e poucas pessoas vêm. Poucas pessoas, infelizmente, a gente tem poucas pessoas que sentem esse amor pelo próximo.
Por quê? Porque tem medo, porque é aquilo que a gente falou. Ah, mas eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Não, mas você não vai fazer nada sozinho. Por isso que é bom o evangelismo na célula. Porque é como a irmã falou. Alguém fala alguma coisa ali, mas puxa, nesse ponto aí eu não entendo direito. Mas daí o irmão ali, daí vem o outro, e ali vai. A célula é boa por causa disso. Tá? Mas também é um desafio para nós como líder. Como a gente escuta algo que a gente não sabe, a gente já sabe que vai ter que dar uma estudada, vou ter que aprender, porque de repente não vai perguntar de novo, e eu tenho que, uma dica para a gente. Mas olha só, é a ordem de Jesus. Outro ponto, é a necessidade do homem. Nós nascemos com um vazio, né? E esse vazio tem que ser preenchido por Deus. Tem que ser Deus. Porque se Deus não preencher, quem vai preencher? É o diabo, né? É o Satanás. É ele. Ele vai te preencher com uma atividade, com coisas que agradam o quê? O corpo. E às vezes nós estamos trabalhando com pessoas que são assim. E nós temos que fazer ela entender que se ela não tiver debaixo da autoridade de Deus, se Deus não estiver cuidando de você, ou Deus te ama, ou você vai estar debaixo da ira de Deus. Porque daí você não está seguindo os princípios do Senhor, você está seguindo aquilo que te agrada. E isso desagrada ao Senhor. Então, e outro ponto aqui, necessidade do homem, né? E quando você não está com o Senhor, você se torna o quê? Escravo de quê? Escravo do pecado, sabe? Então, você vai encontrar pessoas da sua célula que vão vir que têm várias necessidades. Tem pessoas que vão ter problemas relacionais dentro do casamento. Você vai encontrar pessoas que têm problema com algum tipo de droga, né? Um cigarro, com a bebida, outra coisa qualquer, e você vai ter que caminhar junto. Ela quer se libertar, mas ela sozinha ela não tem força. Você vai ter que estar caminhando junto. Então, o líder é vocacionado. Eu penso, a pessoa que é chamada para ser líder, ela é vocacionada. Ela tem que amar a pessoa. Se você não amar pessoas, como você vai trabalhar numa situação dessa? Né? Então, cada célula tem um perfil, por exemplo, você está com uma célula que tem muitas crianças, de repente você vai ter que ir lá no pequeno príncipe, né? Ou vai ter que ir no hospital de idoso, ou meu pai. Ou vai ter que ir de madrugada. Então, melhor para o hospital, né? Depois também, você está entendendo como é o espiritual, né? De demônios, essas coisas. Essa madrugada, eu passei por essa situação na época, que a pessoa estava grávida e ela, de madrugada, o demônio pegava ela lá, o marido dela chamava e falou assim: vamos lá, tem que levar a mulher para o socorro, porque ela está no dor, que tá quebrando tudo, sabe? Aí chegava lá, o demônio. Nossa, Sabe, isso pode acontecer, né? Eu não vi isso em célula ainda, né? Mas eu já participei de visita, ser chamada para orar e você tem que estar preparado, né? Porque o que acontece? A pessoa que Deus não faz parte da vida é uma pessoa fútil, o coração dela entra vazio, entra qualquer coisa. Você pensa que o coisa ruim não está alojado, ele já está alojado. E ele está calmo, sabe por quê? Porque você não está fazendo aquilo que agrada a ele. Agora, quando você desperta, escuta a palavra deles, começa a ir numa célula, por exemplo. Aí ele vai tentar te
rebelar, ele vai tentar colocar desânimo no teu dia. Ah, não, hoje eu não vou porque eu tenho isso, hoje eu não vou porque eu não tenho isso, hoje eu... Então, ele vai, sabe? Então, e nós vamos trabalhar com pessoas que estão há tanto tempo longe. Ah, não, mas eu amo Deus, eu amo Jesus. Mas é não, porque nós sabemos que Jesus tem que ser o quê? O nosso Senhor. Ele tem que ter o controle de tudo. Tudo que eu faço, eu dou contas a Deus, tá? A gente não gosta de falar isso, né? O ser humano gosta de ser livre, né? E eu cuido da minha vida. Não. Ser livre, entregar o nosso coração. Tudo na mão de Deus. Porque flui, né? E aqui, em Job, não consigo ler. Me ajuda de novo aí, Romanos, versículo 18. Pois é, porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Quem não está com Deus, cuidado. Você pode estar contra ele. Versículo 21, 22 agora. O mesmo. Romanos 1. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se, sábios tornaram-se loucos. Olha só. E o 24. Porque isto Deus nos entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação de seus corpos entre si. O homem sem Cristo é o quê? É escravo do pecado. A gente olha que degradação sexual. Nós estamos vivendo um tempo assim. Nós estamos vivendo um tempo que é normal. Gente, não é normal. Assim, a gente fala, pessoas falam normal. Você acha normal uma criança de 11 anos estar se relacionando? Não é um beijinho no rosto, não. Sabe? Isso não pode ser normal. Quando você acha que isso é normal, um pai e uma mãe de dentro da igreja, que para ter o controle do filho e da filha, permite que um casal de namorados durma no quarto. Eu tenho escutado algumas coisas que eu tenho misericórdia, Senhor. Volta logo, porque está difícil. Quando você acha que a pessoa segue a palavra de Deus e é fiel ao Senhor, você escuta uma palavra dessa de pessoas que caminham por tempo com o Senhor, abrir espaços para o pecado. Você não pode permitir isso. Não pode, sabe? Então, e a nossa missão como líderes, né, é incentivar, ensinar quem participa da célula, falando sobre isso. Por exemplo, os cultos, a mensagem, né, o pastor traz, mas as perguntas, que eu gosto muito de perguntas, não só aquelas que é colocada ali, mas você pode colocar outras perguntas. Você vê a necessidade da tua célula. A minha célula tem isso aqui. A minha célula tem esse foco. Você direciona a tua ali na hora do estudo. E vê. Gosto quando as pessoas falam e depois você tem a oportunidade até de fazer um apelo. Sabe? Então, é essa a oportunidade. Porque a gente sabe que se a pessoa só vive no mundo de domingo à noite, ela não vai ficar firme. O Senhor de jeito nenhum. Nossa, só domingo à noite que eu vou ouvir a palavra de Deus, porque eu não venho da semana, né? E eu vou na célula. A célula vai falar sobre alguns pontos principais da mensagem, mas você pode trabalhar com algum. Você sabe, conhece quem trabalha na tua célula. Você sabe que tem um irmãozinho que está caminhando de você, que tem então.
seja que Deus te ajude, né? Com sabedoria também. Né? Nós temos que ter sabedoria, né? Porque a gente tem que agregar pessoas, não afastar. E, e aqui já chegando, né? A exclusividade do Evangelho. Há três versículos aqui que nós já conhecemos, né? Que fala que quem é o elemento principal do Evangelho? Jesus Cristo. Sem ele, a gente não pode chegar ao Pai. Então, isso nós temos que saber. Que é João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai. Não adianta você conhecer a Bíblia, você ler, você saber cantar tudo os louvor da igreja. Nossa, canta, toca, faz tudo. Mas se você não souber o caminho que te leva ao Pai, então são coisas que nós vamos ensinando e falando com carinho para as pessoas, né? Não há, Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Tudo é Jesus. E em 1 Timóteo 2, 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ah, como eu gosto de falar esse versículo, principalmente quando eu já tenho uma certa intimidade com uma pessoa e a pessoa começa a falar nos santos. Respeitando, né, cada um a sua religião, mas aí eu vou argumentar. Eu falei, a palavra de Deus, a palavra de Deus é Deus falando. Esse versículo foi um dos primeiros que eu aprendi. Olha só, eu gosto de uma discussão boa, viu? Pois não há um salvamento na vida. Então, tem só uma perguntinha. Quando a pessoa que não é católica, né? E ele te pede oração para uma pessoa que está precisando muito, e ela, olha, eu sei que você é uma mulher de fé, então eu vou pedir para você me ajudar, né? Oração aí, para o fulano ali que está, sabe? Só que aí, a pessoa católica, sabe? Idólatra, tudo aquilo ali, aí, se você orar para essa pessoa e ela vai, ela também está pedindo que o santo vá. Aí vai ficar, se Deus faz no final, ela vai a vitória lá para ela, vai ser o santo que ela pediu. Se ela acha que ela vai não, o âmbito de Deus dela que fez. Ela vai achar que também que é o filho. Então, eu acho que é uma coisa assim, quando eu falo nisso aí, às vezes eu não sei se está certo ou não, mas eu falo para você, assim, tá, eu posso orar, só que você não me leve a mal, mas ou você vai pedir para os seus meu Deus é um só. Ele opera, se for pedir para ele só. Agora, se eu pedir para ele, para mais todas essas imagens, estrutura. Mas é isso que eu sempre falo. Eu fui criado católico. Ele não necessita a glória dele com o outro. Ele é tudo para a glória dele. Mas uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, da família que ainda é católico e tudo, eu ainda pergunto, mas peraí, vem cá. Vocês leem a Bíblia de vez em quando, né? Ué. Então, assim, quem morreu para a gente na cruz? Foi o santo? Morreu crucificado? Não foi, foi Jesus. O que a Bíblia fala? Ela fala que ninguém veio ao Pai senão através de mim, Jesus. Então, se é através dele, para que eu vou falar do Zé Ruela intermediário? Se eu posso falar direto com o patrão? Se eu tenho, eu falo direto com o chefe. Então, não é intermediário, é o chefe, não é ele. O jogo privado lá, o outro lá, se lasca. Eu quero falar com o chefe. Mas é mais ou menos isso aí, que às vezes acontece isso, sabe? É o que eu falo, eu falo assim, sabe? Que não sei se a pessoa vai gosta ou não, mas muito bem você falar a verdade, pessoa. Ore por mim, né? A pessoa pede muito, irmão, ore por mim. Não só ore por dentro da igreja, tem pessoas que pedem para alguns irmãos orarem, ore por mim. Mas Deus escuta também a sua oração, assim, escuta a minha, né? E às vezes a pessoa. Escuta a mais forte talvez porque ela tem, ela percebe a necessidade dela, que ela precisa de mais intimidade com o pai.
né? Então, nesse caso, isso que aconteceu mesmo agora por esses dias, sabe? A minha professora de Pilates, lá, sabe, no estúdio. Então, o irmão dela está assim, tá bem, a saúde dele está bem precária. E ela falou que não tem mais jeito, mas não tinha mais jeito. Ela falou que sempre geralmente quando eu recebo a bênção de Deus, assim, sobre uma cura, todas essas coisas que acontecem, né? Aí eu testemunho lá no grupo, que está na aula ali, o cara testemunhando ali, que eu não consigo ficar sem testemunhar Jesus, né? Aí eu testemunho. Daí ela vai vendo tudo isso que já aconteceu, por isso ela falou para mim, se é uma pessoa de fé que Deus sempre te ouve, né? Então você embora com meu irmão, sabe? Ela falou para mim. Aí eu tenho que uma coisa que eu falo, né? Quando alguém pede para você orar, né? A oração também, eu uso da forma como a gente fala. O que eu faço? Eu estou falando com Deus. Não importa se a pessoa, se Deus vai fazer o milagre. Deus fez o milagre. Porque eu creio que santo nenhum vai milagre. Mas, olha uma artimanha, uma estratégia, né? Artimanha, uma estratégia que você pode usar. Eu lembro uma vez, só foi uma vez, né? Eu lembro no falecimento do meu pai, lá no cemitério. E pedindo para me orar, né? Ela ele chorou, né? Sou muito emotiva, mas. E eu tinha muitos colegas de trabalho lá no cemitério. E eu nunca tinha feito aquilo. Mas Deus me deu uma força tão grande. E, inclusive, dois amigos meus que eram. Um já faleceu. Ele estava lá, ele era da Umbanda, bem pesado. O filho dele é paisano, anda com aquele colar até hoje. E no carro, como é que fala? Um árvore, né? Árvore. Bem, trabalhava comigo. E a gente conversava bastante. E eu falei, Senhor, me ajuda. Foi a oração que eu nunca consegui repetir. Foi a oração mais evangelística que eu fiz na minha vida. Eu preguei evangelho falando. Eu falei de Jesus ali o tempo todo na oração, falando. E depois eu vi. Quando chegou no dia que eu voltei a trabalhar, eu nunca esqueço que ele veio falar para mim. E eu não esqueci aquelas palavras que você falou lá no cemitério. E eu fiquei. E eu lembro que quando ele estava doente, eu cheguei na casa dele e eu comecei a passar mal. Sentei no sofá e comecei a passar mal. Isso me dá uma tontura, uma coisa estranha. Daí, quando eu olhei do lado, assim, aquele monte de coisa de mágico, eu falei, Senhor, na hora, né? Mas bem, né? A gente tem que se preparar para esses ambientes, né? Você vai visitar alguém da tua célula aqui, está envolvido com banda, com essas coisas, ora, se reveste da armadura de Deus. Aí eu fui, assim, na hora, mas foi assim, ó, fez assim. Saiu tudo. Depois, pude até orar. Então, mas são oportunidades que Deus dá para você, sabe? Às vezes a gente pensa, você, ora por mim, você é da tua igreja, ora, mas eu vou orar agora. Uma coisa muito importante. Se alguém pedir para você orar, eu posso orar agora? Aproveita, porque vai ter mais gente. E quando a gente fala em oração, eu trabalho, por exemplo, numa empresa que a maioria são cristãos, né? Os donos são evangélicos, então a gente tem um momento lá, semanal, mensal, que é feito uma oração. E aproveite. Se você tem essa oportunidade, aproveite, sabe? Então, não importa se a pessoa vai morrer, se ela vai ser curada. Eu creio que se veio a cura, foi Jesus. E pode ser que não naquela hora, mas pode ser que mais lá na frente, essa pessoa vai aceitar Jesus e ela vai lembrar que a irmã Darcy, eu lembro de uma amiga minha que trabalhou comigo, hoje ela mora lá na Lapa, ela fala assim, Deli, eu sou da igreja agora eu aceitei Jesus. E ela era católica, assim, né? Daquela que ia na igreja, praticava,
tinha a imagem dentro de casa, era uma pessoa assim, né? Uma pessoa correta, bacana, tudo, mas que dividia com os santos. E ela, sabe? Então, não fui eu testemunhei enquanto eu trabalhei com ela. Muitos anos depois, ela se mudou para lá, ela aceitou Jesus. Sabe? A semente. Então, por que nós devemos fazer isso? A responsabilidade é minha e é minha. Por que nós devemos fazer isso? Para a glória de Deus. Nós somos criados para adorar a Deus. E quando o homem está afastado de Deus, a nossa missão é reconectar, usando Jesus. Não eu. Eu queria falar bonito, eu posso até falar bonito. Mas se eu não tiver ungida, se o que sair da minha boca não for a palavra de Deus, não for a unção de Deus, desde o louvor, eu falo assim, eu sempre falo muito ali no Ministério da Adoração, né, quando a gente vai adorar a Deus, a equipe de adoração. Se prepare durante a semana, coloque na mão de Deus toda a dificuldade para você ser canal de bênção. Então, às vezes, a gente vê a diferença de um para o outro. Por quê? Pessoas que estão preparadas, pessoas que não estão preparadas. E você, e nós que fazemos parte de uma célula, a gente tem que estar sempre buscando a presença de Deus. Tem dia que eu não estou bem, tem dia que qualquer um aqui pode estar com dificuldade. Tem dia que você acorda, parece que está tudo errado. Já chuta como é que é? Vai. Pode acontecer. É desse jeito, um dia desse jeito. E aí Jesus me coloca uma pessoa para você evangelizar. Você está lá no ponto, só você e ela, e a pessoa começa a chorar. Fala, nossa Senhor, não tem jeito, é eu mesmo, né? Só tá ela ali, eu tenho que falar, né? E eu hoje já até pequei, né, Senhor? Já murmurei tudo, tá vendo? Mas Deus é maravilhoso, então Deus perdoa os nossos pecados e a nossa missão é, então, para a glória de Deus, não por mim. Como eu coloquei lá no começo, não porque a minha célula tem que bombar, tem que ser a maior célula da Vila Americana, não porque a Vila, mas eu quero, claro que eu quero enviar, não, puxar o tempo virado aqui, ó, transversal, aqui, ó, 1.000 pessoas adorando a Deus, pessoas que vão sair das ruas, das redes, de tudo quanto é lugar, eu quero, mas para a glória de Deus. Não pela nossa, porque senão Deus não vai deixar a igreja pode até crescer, mas não cresce sadia, né? Então, Deus colocou no coração de Jesus a salvação. E ele tem colocado no nosso coração. E ele termina aqui, o autor, né, da apostila termina assim, né? As 5 principais razões que existem para evangelizar e implicações. Quando nós evangelizamos e nós não evangelizamos. Quando evangelizamos, somos obedientes à ordem de Deus. A obediência está em tudo, né? Sensíveis à necessidade do homem, conscientes da exclusividade do Evangelho. O Evangelho é único, é Jesus. Porque aquele pastor. Não, é Jesus. Porque aquele líder. Não, é Jesus. E nós somos promotores da glória de Deus. Agora, quando nós não fazemos isso, nós estamos sendo desobedientes, nós estamos sendo o contrário, insensíveis, nós estamos sendo inconscientes, né? E eu termino aqui falando qual que é a sua posição, qual que é a nossa posição diante de Deus. Sabe? É fácil a gente, se você tem Jesus, eu vou me encontrar com Jesus e o povo está aqui mesmo largado, perdido, a gente olha cada coisa feia. Nem dá para ligar a TV mais, né? Porque é muita coisa no chão. Muita coisa no chão. Quem mora em condomínio, então, se você vê assim,
coisas terríveis. Quando você está numa casa, você fecha ali e pronto. Agora, se você mora em apartamento, alguma coisa, às vezes você abre, vai olhar na janela, você vai ver de tudo. Pessoas chegando alcoolizadas, pessoas brigando, pessoas, polícia encostando, porque alguém está tentando matar o outro. É isso aí. Então, e nós temos que mudar esse fato. É difícil, né? Então, o Evangelho é isso, é anunciar boas novas. Hoje a gente viu sobre isso, né? Que Deus criou o homem, depois veio Jesus, Jesus é a resposta para os nossos pecados, para a nossa mudança, e nós devemos anunciar Jesus sem trazer falsa esperança, sem, aqui fala até do Deus quer nos tornar ricos, vou entrar nesse ponto, né? Mas tem gente que prega isso. Deus é amor e tudo está bem conosco. Deus aceita a gente do jeitinho que a gente é. Opa, aceita. Mas depois, se Jesus está no teu coração, tem que ter mudança. O processo pode ser mais rápido, mais lento, para um, para outro, mas tem que haver mudança, sabe? Que é a nova vida em Cristo. E nós não devemos falar porque eu fiz, porque eu consegui. Olha a minha célula, olha quantas pessoas eu estou trazendo. Não, é Jesus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o ser humano é maravilhoso, né? A gente gosta, né? Então, nós temos que cuidar, né? E Jesus veio para mudar e resgatar o homem. O judeu pensou em mudar, achou que Jesus ia tirar eles da tirania, mas não era isso. Jesus veio para algo muito maior. E hoje ele continua também querendo fazer isso, e é a nossa missão. E agora, na próxima aula, domingo que vem, nós vamos ver sobre como evangelizar. Deixa eu ver. Como evangelizar. Sobre testemunho, como você chegar numa pessoa, de que jeito você pode fazer. Você pode até trazer, às vezes, alguns exemplos de como você agiu com alguém, que era bem diferente, como que eu cheguei nessa pessoa, tá? Você usando a realidade dele. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa aí, os irmãos, aí o online? Estava lembrando aí, quando você falou dos tópicos, né? E eu vou nem falar aí. Vou falar dele. Não, tá tranquilo. Deus abençoe. Deus abençoe, tá tranquilo. Eu lembrei que uma das coisas que a gente ficou um pouco preocupado, preocupa um pouco, sim, é a questão de que quando você evangeliza e você está trazendo alguma não, está trazendo uma mensagem, vai mudar a vida da pessoa, mas existe o risco de você falar para ela e depois se afastar dela. Por quê? Porque você não quer se envolver, porque é uma pessoa tão problemática, que você não fala para ela, você não se envolver com pessoas, porque senão vão cair para melhor. Bom, aí também. Para agora. Porque ela tem tantos problemas, que ela acaba despejando isso na sua vida, e que você chega diante de Deus e fala assim: o senhor me perdoa, mas não tenho condição. Eu não tenho essa. Eu não estou tão polido assim de sobre perdoar. Porque é muito negócio. Porque o fardo disso aí, que as pessoas não estão. Estou falando de algumas pessoas, se não mas o fardo é tão grande, tão pesado, que às vezes não é um fardo embaixo, e ela joga sobre tudo em cima de você. E no fim da história, ela precisaria jogar sobre Jesus nesse fardo, e não sobre a sua vida, porque você não está. Então,
o que você faz? A inteligência tem alguns tipos que acabam pegando esses fatos. Pega, sem essa oportunidade, sem essa competência. Que nem problema da sala, né? Porque para ensinar a pessoa não entregar o pai, né? Competência. E pegar essa forma tudo levando, não é dela. Certo? Porque ela tem família, ela tem suas próprias coisas para cuidar e tal. Não dá, não vai dar. Não vai dar. É fácil pedir isso. É bem fácil. E você me diz, está lembrado? Tá. Aí eu acaba que você se mete, né? Fala, não, eu ajudo. Eu ajudo você levar. Pá, aí você sai, né, arregando o barulho com aquela vida ali. Aí, daqui a pouco, você largou tudo ali, descoberto. Ah, E aí, enxurrada, né? Não sei como é que tá. Sério. Então, tem que ter esse discernimento, sabe? Não ofereça a sua vida para Jesus já fez. Jesus já fez. Isso E mesmo. eu também essa vida. Para que ela lance sobre ele toda a sua miséria, suas ansiedades, suas preocupações, etc. E ensina ele a orar, ensina ele a se virar, né? Naquilo que eu puder ajudar, sim, mas na, porque se não se meta, você não pode fazer. E na verdade, falando dessa moça aí, que tinha que estar 24 horas na madrugada, porque senão ela se jogava assim, no fogão de lenha e se queimava inteirinha. Aham. Ora, tá, correr lá e ajudar ela nesse momento, e expulsar esse demônio, não, os estudos, e Eu estava no socorro sabendo que eu devo falar. então, tá, você pode fazer isso aí. Porém, o telefone vai ficar no olhador dele, dentro do telefone. Ah, Aquilo ali é incrível. não, Eu sou uma amiga dela, uma aí que é. Se ela ia pegar, ela problema dela, igual era o Zezinho, sabe? Que vai aniversário. Então, ela tomava filha, né? Então, ela ia para a igreja e estava tudo de boa, sabe? Se ela caísse nisso aí de novo, sabe? Porque ele fica oferecendo, você sabe? Ele não está dormindo por perder, ele volta com mais 20, né? Ele volta com mais 7. Satanás, não, aí eu estava na cama lá, aí ela bebia, pronto, era só beber de novo, sabe? Vacilar, pronto, baixar o número, então. É uma programação que eu faço toda vez que eu vou para a festa da minha família. exato. Minha família inteira chuva. E chama mesmo. Eu fui o único da família que parou, que saiu dessa vida. Toda vez que eu vou, sei, eu mal, cara. Então, quando eu não vou você Aham. envolver com pessoas que da parte, só tem da vida. Só um exemplo. Então, talvez você dê conta de uma só família, ou de uma pessoa da família, mas o resto do bairro vai ficar em pé, porque você não vai dar. Certo? E você, como obreiro, tem que ter essa consciência, não se crucifique, porque você não está dizendo, não se crucifique. Seria só uma coisa que você pode. Deixa eu ver para E eu quero lembrei que não podemos carregar. Exatamente. Do jeito que ele dá o trabalho para fazer, ele vai capacitar, dar o esforço para poder fazer aquilo. Tem pessoas que querem ajudar e aquela dor sacrificial. E Jesus já fez isso. Entende? Você tem que. Porque eu já vi, né? Não digo célula, mas eu já vi liderança e até pastores, né? Que não sabem. Às vezes você quer dar tanto e acaba sacrificando a tua saúde física, emocional, familiar, daí vem tudo. Aí, de repente, a pessoa não quer mais nada. Larga tudo. Não, não quero.
Por quê? Porque ela não sabe separar. É a mesma coisa quem trabalha no Ministério de Intercessão. A gente escuta muitas coisas, mas eu sou assim, eu pego, entrego nas mãos de Deus, eu oro e descanso. Eu não fico com aquilo na minha cabeça, de jeito nenhum, porque eu vou ficar doente, vou ficar doente. É porque a Não pessoa, pode. por exemplo, aqui, cara, o Rodrigo falando das pessoas que estão necessitadas e tudo mais. É o seguinte, as pessoas, o ser humano na geral, e a gente também está nessa questão, somos da mesma raça, nós queremos, preferimos ficar dependendo de alguém. Preferimos. Deixar. Só que alguém, eu vou poder ficar dependendo de pessoa, caramba, melhor, né? Melhor. E aí, o que ela faz? Ela gruda nessa pessoa, fica dependente, e Jesus não mandou fazer isso, né? De jeito nenhum. Jesus não mandou pregar o evangelho, ensinar, e a pessoa vai cuidar da vida dela, porque a responsabilidade da vida dela não é tua, é dela mesmo. Ela é responsável pela própria vida. E você tem que ter essa consciência, né? E não se tirando num lugar que você não vai chamar. E por isso. É a mesma coisa você ensinar a pessoa a pescar. Você leva uma cesta básica, uma, duas, depois ela se acostuma. Chega, você tem que procurar o trabalho. Mas eu ontem escutei um testemunho bem interessante estava acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Então, a partir do terceiro andar dos prédios, as pessoas estavam isoladas, né? E não queriam sair. Por quê? Porque as embarcações estavam chegando com comida, com água e tudo, então eles estavam numa boa. Aí o que eles fizeram? Não, eles têm que sair de lá. Não tem luz, não tem nada, sabe? Então, às vezes, a gente toma atitudes que acha que está certo e está errado. Nós temos que deixar isso para Deus. É por isso que, quando a gente pede sabedoria, Deus dá direção, Deus dá discernimento para a gente. Deus dá. Por exemplo, tem uma pessoa que está precisando de uma cesta básica. Você vai lá na empresa cedo, o que você tem que fazer? Você tem que falar de Jesus para ela. Então, ele vai falar, ó, eu estou trazendo isso aqui para você, só que isso aqui não serve. Não vai comigo. O que você tem que fazer? Você tem que aceitar o pão da vida que é Jesus. Isso é muito marcante. Não tem que deixar essa cedo para você ir embora. Eu tenho que oferecer essa pessoa que vai estar com você, ter entregado para ele, as suas necessidades todas, desde que você apeia nele, né? Já orientar, a não porque o ser humano, se ele pudesse acordar, ele acordar. A gente desde pequenininho, quando nasce, fica dependendo de papai e mamãe. Hoje nós vemos, tem muitas pessoas que estão com 20, 30 anos e ainda não tomaram postura sabe, ser responsáveis pela sua vida. E na vida espiritual também tem pessoas que são assim. As pessoas têm problemas e jogam tudo para outro. Então, olha só que responsabilidade, né? Nós também temos esse papel de direcionar. Pode ser que a pessoa nem saiba disso. Ninguém nunca orientou. E é na célula também que a gente vai ter essa oportunidade de estar ensinando as pessoas, né? Porque Jesus acolhe a todos. Nós também, a igreja acolhe a todos, do jeito que vem. Mas depois, Deus vai mudando. Deus vai mudando. Eu acho tão lindo quando eu vejo pessoas que eu conheci lá na lama, literalmente, lama, sabe? Pessoa, e de repente você olha dali 5, 10 anos, uau, é só Jesus que faz isso. Sabe? Um homem, uma mulher de Deus que cresce, cria uma família, trabalha, está envolvido. É Deus que faz isso. Deus faz, é maravilhoso, né? Tá bom, irmãos? Então, no domingo que vem, nós vamos aprender outro tópico, né? Vamos aprender. E aí, temos que chegar nas pessoas. Entrar na intimidade das pessoas para poder falar de Jesus. Amém? Amém. Então, vamos orar. Amém? Rapidinho. Irmã Darcy, pode orar para nós?
exaltação, por exemplo, nesse momento aqui, Pai, que o Paulo disse que nós tivemos deu morte, sem sobre estar ali, e nós sabemos que realmente o Senhor está conosco, amém, sabe? E nós tivemos esse tempo muito bom, sabe, para falar tudo aquilo que o Senhor faz, né? E que o Senhor, a única coisa que o Senhor espera de nós, ó Pai, que anunciando, porque podemos anunciar essa palavra, as pessoas que ainda não conhecem. Já nós damos força cada dia, Senhor, para fazer isso, Pai. E ajuda-nos em tudo, questiona, sabe, e fala nos nossos corações, para que possamos ter tudo realmente com a tua vontade, Pai. Obrigada por tudo, por essa manhã, Senhor, aqui de estar meditando na tua palavra e revendo que tudo aquilo que o Senhor quer de nós, Pai, aqui para que possamos fazer algo em prol da tua obra, Pai. E nós te entregamos esses dias, essa semana, assim, nas tuas mãos, ó Pai, que o Senhor venha cuidar de tudo, que possamos fazer de tudo de acordo com a tua direção, a tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Tchau, povo.